8. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas 3 versículos da palavra de Deus. Versículo de número 18, versículo de número 19 e versículo de número 20. Todos acharam? Diz amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Ó Pai, o Pai aos filhos fará notória a sua verdade. Versículo de número 20. Eu quero que você preste muita atenção, porque após eu ler o versículo 20, eu quero que você leia bem bonito para Jesus. Diz assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Dá glória bem bonito para Jesus. Aleluia. Oh, bendito Deus. E faça agora uma leitura bem bonita do versículo 20, toda a igreja em alto e bom som, né, irmãos? 1, 2, 3. O Senhor veio salvar, feche os teus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és bendito e Tu és grande, Senhor. Tu és o Deus em quem depositamos a nossa confiança, Pai. Eu sei que o Senhor nunca desamparou um servo Teu. Aleluia. E quero, ó Deus, nessa noite te glorificar e te exaltar, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença. Quero, Senhor, te dar glórias, te louvar, Senhor, porque sei que não há outro além de Ti, ó Pai. Não há outro, Senhor, que trabalhe, aleluia, em favor daqueles que esperam no Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso companheiro, Tu és a nossa saúde, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei. Por isso, ó Pai, te adoramos nessa noite e te rendemos graças e louvores. Fala, Jesus, com a Tua igreja. Fala, Senhor, que os Teus servos te ouvem. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, tão somente a Tua voz. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Quantos acreditam que Jesus ainda está na reunião? Assenta, dando glória ao nome do Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estes 3 versículos do livro do profeta Isaías muito me chamou a atenção quando eu meditava neles. A Bíblia diz, querido, e todos aqui são conhecedores dessa verdade, eu quero que você preste bastante atenção para entender que Deus, Ele quer falar com a tua vida nessa noite. Todos aqui que lêem a Bíblia e frequentam uma igreja pentecostal, uma igreja que prega a palavra de Deus, sabe e conhece bem essa verdade. A Bíblia diz que Lúcifer, o anjo caído, era, aleluia, um anjo de luz, que outrora estava no céu e ele tinha uma responsabilidade tremenda. Lúcifer estava no céu e a Bíblia diz que ele estava como ministro do louvor dos céus. Ele tinha a responsabilidade de adorar a Deus. A Bíblia diz que quando ele passava, aleluia, das suas vestes saíam notas musicais. Ele estava no céu, aleluia, para adorar, para estar diante de um coral que estava diante do trono de Deus para adorar. E a Bíblia diz que em um determinado momento, o anjo de luz, Lúcifer, no seu pensamento disse: vou eu subir e vou eu construir o meu trono acima do de Deus. Então, querido, nesse momento há uma batalha no céu, e como a Bíblia diz que Deus, Ele não dá glória dele a outro, a
Bíblia diz, querido, que Deus agora no céu começa a traçar um plano e um projeto. E Deus então começa a dar forma na terra. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que a terra estava sem forma e vazia, mas Deus então começa a dar forma. A Bíblia diz que Deus começa a formar aquilo que estava destruído. E quando Deus termina de formar a terra, Deus então vem na terra e Ele faz o homem, Ele faz o ser humano. E Deus fica olhando. A Bíblia diz que havia intimidade entre Deus e Adão. A Bíblia diz que todos os dias na virada do dia, Deus conversava com Adão. A Bíblia diz que Adão agora, ele tinha a responsabilidade, ele tinha a posição de adorar e glorificar o nome do Senhor. Satanás então tenta, aleluia, manchar esse plano. Satanás então, como conhecedor das coisas, ele diz assim: aqueles que descem à sepultura, aquele que está morto, não pode adorar a Deus. Aquele que está morto não pode adorar. Os que descem a cova, e como nós conhecemos a Bíblia e sabemos que a Bíblia diz, querido, que o salário do pecado é a morte. Satanás então ele começa a gerar no coração de Eva o desejo de pecar. Eva então desobedece a Deus, como era Adão também. Agora vemos dois homens, um homem e uma mulher na terra caído, pecaram contra Deus. Eles olharam, aleluia, e agora o que faremos? Deus nos fez para adorar o nome dele. Satanás está do outro lado, talvez ele estava sorrindo, e ele estava dizendo: caiu, pecou, morreu, não pode mais adorar o Senhor. E lá no céu eu vejo no coração de Deus gerando um projeto, dizendo: pode ter pecado, pode ter caído, mas eu vou levantar um lá na terra que vai limpar todos os seus pecados, para que você possa me adorar novamente. Aquilo que estava morto, Jeová veio para trazer vida, e aquilo que estava em pecado, Deus levanta para dizer que é santo e santificado no meu sangue, para adorar e bendizer o meu nome. Levanta a mão e adora Jesus. Deus te fez, Deus te criou com um único propósito: adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz, querido, no livro do profeta Isaías, olha só que interessante, capítulo 38, esses versículos que nós lemos. A Bíblia diz, querido, que um homem, aleluia, chamado Ezequias, estava sentado no trono e era rei. E Deus naquela época levanta um homem que se chama Isaías. Isaías era um profeta diferenciado. Isaías não era esses profetas que nós encontramos por aí, que vendem mensagens prontas. Isaías não era um desses profetas por aí que profetiza quando se tem dinheiro para abençoar. Não, Isaías pregava a verdade, doa quem doer. Isaías era um profeta, meu irmão, que era diferenciado. Ele chega diante do rei Ezequias, aponta o dedo na cara dele e diz assim: olha, como profeta de Deus, Deus me enviou aqui para dizer que tu vai morrer. Pode ou pôr em ordem a tua casa, porque chegou, você vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. A Bíblia diz que naquele momento o rei Ezequias, querido, começa a orar e a buscar a face do Senhor. Ele diz: pai, eu tenho te servido, eu tenho feito a tua vontade, Senhor, eu tenho desde a mocidade obedecido a tua palavra em meio que o Senhor manda. Porque quem obedece à palavra de Deus, quando dobra os joelhos e conversa com o Senhor, Deus se coloca de pé no trono para responder, meu irmão. O segredo da vitória é ser obediente à palavra do Senhor. Se esqueceram por aí, irmão, que a obediência é a chave da vitória. Eu posso estar passando pelo vale, mas quando eu sou obediente à palavra do Senhor, eu dobro meus joelhos e o meu Deus se levanta do trono para me dar a resposta que eu preciso. Esse é o Deus que eu sirvo. Levanta a mão e adore a Ele. Para chegar na Cássia. Ei, minha irmã, crente que obedece a palavra tem crédito no céu. Senhor,